Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis fica antes do primeiro livro dos Reis. Pega Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Quando você encontrar segundo livro dos Reis, você abre aí no capítulo de número 7. Eu acho que ficou mais fácil agora. A primeira dica não foi legal, né? A segunda agora acho que valeu. Se você encontrou aí na sua casa, diga amém. Se você não encontrou, digita aí, irmãos, Escola Dominical, que eu vou te esperar. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. O texto é um pouquinho longo, então eu vou ler um pouco rápido, irmãos. Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe no seu celular. Nós vamos ler todo o capítulo. Eles são 20 versículos, mas eu vou ler de uma forma aqui um pouco rápida para que a gente consiga entender um pouco melhor dessa história. Minha Bíblia vai dizer assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Versículo 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que entraremos nós aqui sentados? Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e se esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que estamos esfaimados, com fome. Por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até ao Jordão,
e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei da guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo a palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Amém, querido? Tem alguém vivo aí ainda? Glória a Deus. Irmãos, para nós entendermos essa história, eu te convido a voltar um pouco atrás do texto. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 6, versículo 24 ao 30, vai dizer o seguinte: reina a fome em Samaria. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu e o comemos. Mas dizendo eu ao outro dia: dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre pele. Pois bem, querido, o rei da Síria, por nome de Ben-Hadad, ele era um rei mau, ele era um rei rude, ele era um rei perverso. E a palavra de Deus vai dizer que ele se levantou contra Israel e cercou Samaria, de forma com que ele não permitia que ninguém saía e ninguém entrava naquele lugar. A tática desse rei era enfraquecer o inimigo, para que quando lhe faltar o alimento, a água, os materiais básicos de sobrevivência, e o povo então fraco, sobretudo o exército daquela cidade, então ele entrava com o seu exército e reassumiria o poder daquela cidade, e assim tomaria aquele povo por escravo. Pois bem, a Bíblia vai dizer, pouco antes desse capítulo 7, conforme nós lemos, a partir do capítulo 6, que a necessidade foi tão grande, irmãos, que eles começaram a comer jumentos. Depois que não teve mais condição, eles começaram a comer esterco de pomba. E por último, chegando numa crise extrema naquela cidade de Samaria, eles fizeram a ponto de se combinar uma mulher com outra, de hoje comemos o meu filho, que amanhã comeremos o seu. Tente imaginar como estava aquele povo, sitiado por um rei mau, onde tudo começou a lhe faltar, e a derrota seria só questão de tempo. Pois bem, irmãos, mas a minha Bíblia vai dizer, a partir do capítulo de número 7, versículo 3, que haviam 4 leprosos à entrada daquele lugar, à entrada da cidade. O interessante é que, se você for acompanhar a história dos leprosos em Levítico capítulo de número 13, você vai ver que eles eram tidos por amaldiçoados.
Acompanhe depois na sua Bíblia, lá com o tempo, o capítulo de número 13. Porém, aqueles 4 homens, irmãos, mesmo estando em condição adversa, eles tiveram uma atitude de coragem. Olha o que aqui diz o versículo de número 4: se entrarmos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Olha que interessante a atitude de 4 homens, talvez os menos prováveis, diante de toda uma cidade. Só que eu quero dizer para você que esses homens tiveram uma atitude que o restante não teve. Eles tiveram coragem. Eles tiveram coragem tendo a ideia de deixar a segurança sem perspectiva e indo atrás do improvável com expectativas. Guarde isso para você nessa noite. Eles abandonaram a segurança sem perspectiva e foram atrás do improvável com expectativas. Irmãos, muitas das vezes nós estamos nos agarrando em coisas que nós não vemos que vai dar futuro nenhum. Muitas das vezes você não está progredindo na sua vida porque tem se juntado a coisas que não vai lhe trazer perspectiva de vida nenhuma. E talvez o que está faltando para você nessa noite é coragem, de você abandonar essa segurança falsa e ir atrás de algo talvez improvável, mas com uma grande expectativa. Eles não sabiam que ia dar certo, mas de uma coisa eles sabiam: se eles continuassem ali, eles morreriam. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus tem te convidado a ser um homem, uma mulher de coragem. Deus tem te convidado e tem te chamado para que você seja uma pessoa corajosa. O interessante, querido, é que coragem não tem a ver com as circunstâncias que te oferecem. Quem é corajoso em qualquer momento. Quando eu me lembro de coragem, eu me lembro de Davi, que era um jovem pequeno em estatura, e quando ele sai para levar então algo para os seus irmãos, e obviamente recebeu algumas notícias que eles estavam no campo de batalha, estavam no trabalho, na peleja, e quando ele chega naquela situação, naquele cenário, ele se depara com algo incomum, que é toda a tropa de Israel sendo afrontado por um gigante. Gigante esse você conhece muito bem por nome de Golias. Sendo afrontados por esse gigante, dia e noite. Quando Davi chega e olha aquele contexto, ele pode ser pequeno, ele pode não ter tanta experiência, mas aquele rapaz tinha coragem. E a Bíblia vai dizer que ele olha e fala assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso para afrontar o nome do Deus vivo? De certa forma, Davi falou: se não tem homem aqui neste lugar, eu tenho coragem. Põe ele para lutar contra mim, porque ele pode vir com pedra, com pau, mas eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a diferença de um homem com coragem. Não importa o que o contexto está lhe oferecendo, ele sabe que a vitória é certa, porque ele sabe em quem confiar. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar a minha promessa até o final. Aleluia! Aquele que você serve é poderoso, e o que você precisa é ter coragem, assim como esses 4 leprosos tiveram. Muitos de nós estamos deixando de viver no sobrenatural de Deus, porque não queremos abrir a mão de um conforto de um barco. Quando eu ouço essa frase, eu me lembro de Mateus capítulo de número 14, do versículo 22 ao 33, a minha epígrafe vai dizer que Jesus anda por sobre o mar, e aquele contexto é muito interessante, porque estavam os discípulos no barco, altas horas da noite, uma tempestade afrontando aquele barco, aquelas pessoas, quando então Jesus aparece diante daqueles homens. A Bíblia vai dizer que eles, temerosos, acreditam até ser um fantasma,
Mas existe um homem ali que ele teve coragem. E quando Jesus se revelou, ele falou assim: se tu és então o Cristo, que mande eu encontrar contigo sobre as águas. De imediatamente o meu Deus e o seu Deus, Jesus, disse assim: venha, Pedro. E a Bíblia diz então que Pedro começa a andar por sobre as águas. Sabe por que isso foi possível, irmãos? Porque ele não se apegou ao conforto do barco. Entenda nessa noite que para que você consiga viver o milagre do Senhor neste ano, você não depende se a pandemia vai acabar, você não depende se a bolsa de valores vai subir ou vai descer, se a inflação vai controlar. Você depende se no seu coração vai ter coragem, porque o Senhor é contigo, irmãos. E se o Senhor é contigo, eu tenho aprendido que com Deus nós somos a maioria. Não importa com quantas pessoas você vai contra elas, não importa quem esteja do seu lado, mas se você está com Deus, você é maioria. Aleluia. Aleluia. Se prenda do conforto do barco, para que você viva o sobrenatural de Deus. É chegado o tempo de abrirmos mão do conforto, pois Jesus tem nos chamado para uma vida de provisão e milagres. Aleluia. É isso que esses homens leprosos fizeram. Se você for acompanhar comigo o texto, ele diz assim: olha, então vamos ao arraial dos Círios. Vamos ao arraial dos Círios. Eu digo para você nessa noite, você teria coragem de ir ao encontro do inimigo? Mas eles sabiam, irmãos, que existia um pouquinho de chance de dar certo. Mas se desse certo, eles sobreviveriam àquele tempo difícil. Ei, deixa eu dizer para você nessa noite, mesmo que te reste 1% de chance, talvez você está olhando e não está conseguindo enxergar, mas ei, mesmo que reste um pouquinho de esperança, se agarre nessa esperança e caminhe com fé naquele que pode te dar infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa. Esse alguém é Jesus. Aleluia. Pois bem, a Bíblia vai dizer então que esses homens eles caminham diante do arraial dos Círios. 4 leprosos, 4 improváveis, 4 pessoas excluídas da sociedade, mas 4 pessoas com coração cheio de coragem. E aqui eu aprendo outra lição, irmãos. Nem sempre o caminho que te conduzirá à vitória vai ser um caminho fácil. Nem sempre o caminho que te conduzirá ao milagre vai ser um caminho repleto de flores. Entenda isso. Sempre entre Egito e a terra prometida vai haver um deserto. Mas entenda que se você suportar o momento do deserto, a terra prometida vai chegar na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus nessa noite. É assim que Jesus faz, irmãos. Ele não promete calmaria na tempestade, mas Ele te promete chegar do outro lado do rio. Ei, o Senhor não está te prometendo a vida fácil, mas Ele está te prometendo a vitória no final. Aleluia, não importa o que aconteça, você tem que se apegar no final, porque isso vai passar. Mas os planos que Deus tem para você não passam. Aleluias. Segundo Reis, capítulo 7, número 5. A Bíblia diz que aqueles homens eles se levantaram então ao anoitecer e se dirigiram ao arraial dos Círios. Em momentos de crise, é necessário que se tenha atitude. Eu me lembro muito bem do livro de Êxodo, no capítulo de número 14, quando o povo de Israel está partindo, atrás tem o exército do inimigo, Faraó e seus cavaleiros, na frente o Mar Vermelho, e aquele povo indagando como seria, o que Deus tinha feito. Será que nós vamos morrer aqui no deserto? E Deus vira para Moisés e diz assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marche. Querido, deixa eu te falar uma coisa, para de ficar indagando Deus e marche. Aquele povo não precisa de saber da resposta, ele não precisava de obter alguma coisa de Deus, ele precisava seguir o caminho, porque o resto Deus ia fazer. Ei,
Levantar e caminhar é contigo, a provisão é com Deus. O que você precisa é se levantar e caminhar. Assim como os leprosos fizeram, eles se levantaram e foram em direção ao arraial. E deixou que o milagre foi por conta de Deus. Eu creio que essa noite será a noite em que você vai se levantar. Mesmo diante de um cenário difícil, com tantas coisas atribulando muitos corações, mas você vai se levantar e vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Aleluia. Existem coisas, irmãos, que são para nós fazermos. Existem coisas que é para Deus fazer. Quando aqueles leprosos se levantaram em direção ao arraial dos Círios, minha Bíblia vai dizer que o Senhor fez ser ouvidos lá naquele arraial, acompanha na sua Bíblia aí, ruídos de carros, de cavalos e de um grande exército, a ponto do inimigo sair fugindo, deixando todos os bens para trás. Exército de 4 homens. Exército apenas de 4 homens, querido. Mas homem com coração cheio de atitude. Homens com coração cheio de coragem. Aleluias. Estou me lembrando aqui, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas quando Gideão, ele reúne 300 pessoas no final, para vencer todo um exército de madianitas. E a Bíblia vai dizer que a quantidade era muito inferior a 135 mil midianitas que eles venceram. A princípio começaram com 32 mil homens de Gideão. E o Senhor falou: olha, comece a retirar. Esse povo está inchado. Tem pessoas aqui que são tímidas. Eu quero homens corajosos. E no final restaram 300. Mas a vitória pertenceu a eles, porque o Senhor estava com aqueles homens. Aqueles homens eram homens de coragem. Aqueles homens eram homens de atitudes. Pois bem, vamos caminhar aqui na Bíblia. Se você se posicionar aí no capítulo 7, versículo 8, no segundo livro dos Reis, vai dizer que os leprosos chegaram no arraial dos Círios e encontraram comida, encontraram bebida, encontraram prata, encontraram ouro. A provisão foi conquistada através da coragem daqueles homens. Versículo de 9 e 10 vai dizer que aqueles homens então se fartaram e se alimentaram. E não somente isso, irmãos, mas alimentaram todo o povo. Porque se você for observar aí acompanha aí, se você não fechou, na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 9 diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos, e se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciaremos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eu quero dizer uma coisa agora nesse momento para a sua vida, irmãos, e quero profetizar sobre a sua vida. Quero dizer para você que se você se levantar, você se apegar a Deus e tiver coragem, o Senhor vai fazer tantas bênçãos e vai fazer tantos prodígios e sinais e milagres através da sua vida em Cristo Jesus, que você não vai ter só para você, mas você vai compartilhar as boas novas e as vitórias que Deus vai te dar. Porque foi assim que aconteceu com esses leprosos. Eles se alimentaram, se fartaram, mas todo o povo também conseguiu se beneficiar da atitude deles. Tão importante quanto receber a bênção é compartilhar a bênção. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, tudo isso que nós estamos falando aqui é que a batalha ela é real. A guerra ela existe. Mas você sempre terá duas opções: ver as dificuldades destruir, minar, vencer você, a sua família e os seus projetos, ou se levantar, ter coragem e caminhar em direção à sua vitória, à provisão, ao seu milagre. Lembre-se que eu disse que você precisa levantar para que Deus faça.
Ou seja, você precisa de escolher uma dessas duas opções, para que então você consiga caminhar em direção a elas. E por mais que você se sinta fraco nessa noite, por mais que o mundo te exclua, por mais que você seja considerado a minoria na sociedade, ei, a sociedade te julga de uma forma, o Senhor te olha com os outros olhos. A Bíblia diz que o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o seu coração. E talvez mesmo fraco, talvez você se sentindo assim, talvez você mesmo decepcionado com grandes coisas ou muitas pessoas, ei, se concentre no Senhor. E quando você então começar a caminhar e marchar, e com seus olhos espirituais você começar a ver, o Senhor vai colocar na sua frente aquilo que você vai conquistar, aquilo que você vai alcançar para você, para sua família, para os seus amigos. Entenda isso nessa noite. O restante desse ano, o restante dessa semana que se inicia, ele vai depender da atitude que você vai tomar agora. Faça uma reflexão onde quer que você esteja e pense, se você quer continuar no conforto da sua casa, vendo tudo acontecendo, ou se você quer, num ato de coragem, levantar, caminhar talvez em direção ao impossível, mas sabendo que o Senhor está contigo. E deixa eu te contar um segredo aqui: se o Senhor é contigo, a vitória ela é sua, irmãos. Porque o meu Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Não é a sua que Ele vai perder. Jamais troque, querido, o necessário pelo conveniente. Nunca troque o conforto por uma possibilidade de viver algo melhor diante de Deus. Despreze o conveniente, busque o necessário. O necessário é você ler a palavra. O conveniente é você abrir Netflix. O necessário é você dobrar os joelhos agora ou mais à noite e todos os dias e orar ao Senhor para que Ele possa mudar o seu contexto de vida. Só que o conveniente é você sair e conversar com seus amigos, assistir um bom filme. O necessário é você buscar ao Senhor todos os dias, ter um devocional com Ele, uma vida de intimidade com o Pai. Esse é o necessário. O conveniente é você viver a sua vida achando que está muito bom. Entenda isso nessa noite, irmãos. A atitude é o que vai mudar a sua história. Com passo de fé e atitude em Cristo Jesus, você será um vencedor. Não só nesse tempo de pandemia, não só nesse ano de 2020, mas em todo o tempo que o Senhor permitir você aqui nessa terra. E por último, diante das dificuldades, profetize. Não duvide de que Jesus pode fazer. Entenda isso nessa noite. Diante das dificuldades, você profetiza. Olha capítulo de número 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Olha a palavra do profeta, olha a boca agindo. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Irmãos, no contexto daquela situação, o profeta é doido. Se você perguntasse todo mundo que ouviu esse profeta, ele vai falar assim: ele é doido. Assim como o soldado falou. Mas entenda uma coisa, irmãos. Você, servo do Senhor, quando abre a sua boca e profetiza, você move não só esse mundo material, mas todo mundo espiritual começa a se movimentar. Entenda isso nessa noite. E é por isso que eu te convido neste momento, esses últimos minutos ainda que nos resta nessa live, que você possa abrir sua boca e começar a profetizar bênçãos sobre a sua vida. Ei, não se importe com o contexto em qual o mundo está vivendo. Começa a profetizar. Começa a profetizar que esse mês vai ser diferente para você. Começa a profetizar que as portas de emprego elas vão retornar, vão tornar abertas para você. Ei, começa a profetizar que aquele filho que você tem orado, aquela filha que você tem orado, aquele marido que você tem colocado diante do Senhor, aquela esposa que você tem colocado diante do Senhor, para sair da droga, para sair das bebidas, para sair da prostituição. Ei, começa a profetizar que ele vai voltar para casa. E mais ainda, ele vai com você para a casa do Senhor. Vocês dois adorando a Deus juntos, você e sua família, diz assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abra sua boca e começa a usar aquilo que o profeta tem de melhor. Começa a profetizar bênçãos sobre a sua vida.
Começa a profetizar a bênção sobre os seus amigos. Começa a abençoar esse Brasil. Começa a repreender este mal. Começa a repreender a doença. Começa a repreender todo o mal da sua casa, da sua vida. Ei, é momento de você se levantar e lutar a batalha, querido. Entenda isso nessa noite. E o crente, ele batalha com a boca aberta, joelho no chão. Entenda isso. Abra sua boca para profetizar e fique de joelhos para interceder ao Senhor. E você vai ver o quanto Deus vai fazer na sua vida. Eu profetizo isso nessa noite, irmãos. Eu profetizo que não só o seu mês, eu profetizo que não só o seu ano, eu profetizo que não vai ser somente você, não somente a sua família, mas os seus amigos vão ser abençoados por Cristo Jesus. Eu profetizo que o mal não vai atingir a sua casa, não vai atingir a sua tenda. Todo encantamento não vale contra Israel do Senhor. Eu profetizo, querido, que esse ano, mesmo o contexto não favorecendo, vai ser o melhor ano da sua vida, porque o Senhor Ele não vê o que está acontecendo, Ele não vê ao redor, o Senhor vê além dos nossos olhos. Se apega no Senhor e receba tudo aquilo que Deus tem para você neste ano. Feche seus olhos. Feche seus olhos já com atitude de coragem no coração. Enche o peito assim e diz assim: olha, eu sou diferente, eu estou diferente, eu sou uma nova criatura. A partir de hoje eu sou um guerreiro do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está revestindo a armadura de muito guerreiro hoje. Eu estou vendo que o Senhor está levantando muitos crentes hoje para lutar essa batalha, irmãos. E nós venceremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o melhor de Deus nessa noite para você. Receba. O Senhor conta com você, querido. O Senhor não desistiu de você. Os seus projetos, os sonhos que o Senhor sonhou para você ainda continua de pé. Ei, Ele ainda conta contigo. Talvez o mundo está dizendo que não, mas o Senhor diz: vem, que eu estou te esperando. Não importa o que você fez, vem, caminhe comigo. E eu te dou a mão, querido, para que juntos nós possamos vencer. Aleluia, receba isso do Senhor. Receba. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de ti. Sua destra te sustenta e te faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Sinta o Senhor te levantando nesse momento. Sinta. Quando tudo diz que não, o mar parece não se abrir. Parece que o mar não vai se abrir. Mas creia que você não está só. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não. Venha em meu favor
e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de Ele não desistiu de mim. Sua destra me Sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível.